Tiago capítulo 4, versículo 1 até o 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que disse: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Acrescenta, Senhor, esta palavra lida agora no nosso coração. Possamos aplicá-la, Senhor, lá dentro de nós. Dá-nos entendimento. Espírito Santo de Deus, vem falar com a gente agora, nesse texto. Dá-nos entendimento claro. Faz esse texto relevante na nossa vida hoje. É que eu te peço, Espírito Santo. E que pela palavra o Senhor faça um reboliço aqui no nosso meio. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero falar nesta noite, irmãos, sobre o seguinte tema: o privilégio da oração. O privilégio da oração. Mas que oração é essa? Você sabe o que é oração, mas eu quero dizer que não é aquela oração fria, aquela oração quando você faz meio por obrigação, aquela oração que você deixa por último minuto do dia, ou passa o dia, ou então parece que você tem uma religião que te obriga a orar. Essa religião, ela não passa dos seus lábios. Na verdade, eu quero conclamo você a entender, meu irmão, o privilégio de orar, de falar com Deus. Oração de guerra, oração ousada, oração corajosa, porque o Deus que nós cremos é ao Senhor Jesus que nós falamos, e ao Pai que nós dirigimos, ao Espírito Santo que nós invocamos, são poderosos, eles agem, eles operam pela oração. Essa oração que nós queremos aprender nesta noite, irmãos, olhando para esse texto. Há algo tremendo aqui, irmãos. E aqui algumas verdades. A primeira que eu encontro nesse texto é que para nós orarmos dessa forma, nós temos que viver em submissão a Deus. Eu não posso viver do jeito que eu quero e agora vir e achar que Deus tem obrigação de responder a minha oração. Submissão a Deus. Em segundo lugar, quando eu olho esse texto, eu vejo que esse texto nos ensina que ele requer de nós uma entrega total da nossa vida, nossa mente, nosso coração. Em terceiro lugar, a santidade que temos que ter a Deus. Buscar a Deus, amar a Deus. Priorizar Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Fazer Deus alguém central na nossa vida. E não apenas um Deus da religião.
mas um Deus que caminha com a gente. É nesse sentido que quero convidar você nesta noite, meu irmão, minha irmã, para caminharmos nesse tema. Então, Tiago, o que ele enfatiza aqui nesta carta, nessa epístola? Ele enfatiza o modo correto da vida cristã. Alguém já disse que essa epístola é como que um guia prático da vida cristã, de como, na verdade, a pessoa deve como deve ser a sua conduta cristã, na sua caminhada da fé. É isso que Tiago significa, esse ensinamento que Tiago traz para a sua vida e para a minha vida. E Tiago, ele reconhece a bênção da oração. Veja só, irmãos, lá no versículo número 3, depois que ele faz aqui algumas advertências, dizendo que nós, que criamos os maiores problemas que nós temos, vem da gente, não dos outros, a gente começa a fomentar ali o problema da nossa vida. E ele diz o seguinte: de onde procede guerras, contendas em meio de vós? E o texto vai mostrar que é nós mesmos. E no versículo 3 ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando é que alguém pede mal? Quando é que alguém ora mal? Quando que alguém ora de forma errada? É quando essa pessoa ora de forma egoísta. E diz aqui o texto, versículo 3, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, irmãos e irmãs, nós estamos, desde o começo do ano, nós estamos num período de avivamento. O que é avivamento? É buscar santidade. O que é avivamento? É buscar uma vida na presença de Deus. O que é avivamento? É arrepender dos nossos pecados. O que é avivamento? É levar uma vida séria diante de Deus. O que é avivamento? Ser um modelo em casa. Você é pai, um pai zeloso, dedicado, amoroso com a esposa e com os filhos. A mesma coisa a mãe com o marido, com os filhos, com os vizinhos. Isso é avivamento, é ter uma vida responsável cristã, para que alguém, ao nos ver, a pessoa nos encontrar na rua, em qualquer lugar, ela veja em nós os sinais das marcas de Cristo na nossa própria vida. E como diz lá, elas vão ver em nós o perfume de Cristo. Quando ela chegar perto da gente, ela não vai sentir nenhum cheiro de suor, nenhum cheiro de vaidade, nenhum cheiro de pessoa insubmissa, mas vai sentir um cheiro do perfume de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus quer ensinar para nós nesta noite. Então Tiago, ele o quê? Ele reconhecia a bênção da oração, porque ele viu isso no seu irmão, ele viu isso em Jesus. Jesus ensinou isso, e isso nós encontramos nos momentos mais importantes da vida de Jesus. No seu batismo, ele foi orar. Ele foi buscar a direção de Deus. Será que Jesus precisava fazer isso? Não, ele não precisava, mas ele fez. Fez para nos mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ao povo daquela época e a nós hoje, que nós precisamos de orar. Então, no seu batismo. Depois, no monte antes, quando ele foi selecionar os seus apóstolos, Jesus poderia, ele era sábio. Sapiência era inerente à sua natureza, mas ele foi depender de Deus e passou a noite orando para chamar aqueles homens. Depois, no monte da transfiguração com Pedro, João, Jesus foi orar. E lá estava Tiago também. E Jesus foi orar. Lá no Getsêmani, antes da morte, Jesus orou. Quando ele foi para a cruz, lá na cruz, ele orou pelos seus inimigos, que estavam crucificando, expondo em vergonha. E você imagina que quadro de morte terrível Jesus teve. E Hebreus 7, versículo de número 25, diz que ele continua orando até hoje por nós. Amém? Meu irmão, se Jesus está orando por você e você vai ficar olhando para mim, você tem que dar uma glória a Deus. Não é verdade? Até hoje Jesus, e Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, faz oração por nós, de que forma? Intensa, com gemidos inexprimíveis. Não dá para explicar. A paixão, o zelo, o calor, a vontade de ver a obra de Deus na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração. E ele ora dessa forma por nós. Então veja só, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus deixou esse modelo. E eu quero aprender
o privilégio da oração. E quando Jesus, antes de encerrar o seu Sermão do Monte, o que ele faz? O Sermão do Monte está aonde na Bíblia? Quem sabe? Está no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E antes dele encerrar o capítulo 7 do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele trata sobre a oração. E ele diz, capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, irmãos, veja só, Jesus, ele está também agora nos ensinando a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Agora, Tiago diz, vocês não recebem nada, porque vocês pedem de maneira errada. Olha o versículo 3, pedis e não recebeis. Por quê? O que diz o texto aí? Versículo 3, porque pedis mal. Agora vem Jesus e diz, pedi e dar-se-vos-á. Então, Tiago, ele diz, irmãos, que nós precisamos pedir, nós temos que pedir. Claro que nós temos que pedir. Mas não basta apenas pedir, tem que pedir bem. Porque se não pedir bem, não vai receber a resposta da sua oração. Porque Tiago está dizendo aqui, você pediu mal. Depende de como nós oramos, é que nós vamos receber a vitória. Amém? Que nós vamos experimentar a resposta de Deus na nossa vida. E o versículo 3, ele diz, então, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Oração egoísta, para esbanjardes em vossos prazeres. A vida de oração, portanto, meus irmãos, é um segredo. Eu diria muito mais que segredo, na verdade. É um estilo de vida. Se nós queremos crescer na vida cristã, temos que entender que a vida de oração é um estilo de vida. É uma decisão na minha vida. Vida de oração é decisão. Eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero gastar tempo na oração. É uma decisão. Especialmente se nós estamos pensando, irmãos, em ter autoridade sobre a força antagônica que anda ao nosso redor. Porque o versículo número 7 diz que nós temos que resistir o diabo para ele voltar para o seu lugar, para ele sair de perto de nós. Mas eu preciso saber orar. Eu tenho que entender que eu preciso ser uma pessoa com autoridade espiritual para repreender e dizer, Satanás, demônio, diabo, filhos das trevas, sobre a minha vida, você não tem nenhuma ingerência, meu casamento, minha família, meu trabalho, na nossa saúde, desapareça em nome do Senhor, porque a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que desenvolver essa vida espiritual. Então a oração não pode ser uma coisa religiosa, vai ter que ser uma convicção de um desejo nosso na comunhão com Deus, com o nosso Pai. Por isso, irmãos, é que a oração, ela exige de nós compromisso. Eu sei que eu falasse assim, vamos começar a orar essa semana, vamos todos nós orarmos aqui 2 horas. Eu sei que talvez 1 ou 2 aqui ia se candidatar. Eu posso orar 1 ou 2 horas, porque você trabalha, você tem filho, leva para a escola, busca, trabalha, viaja, etc. É impossível. Mas se eu falasse assim, vamos começar um movimento de oração, que todos aqui orem, Deus vai responder a sua oração de maneira correta. Nós vamos orar 3 minutos por dia só. Será que você não poderia orar 3 minutos? Sim ou não? Sim. Claro que você poderia. Porque, irmão, o segredo não está no tempo, mas está da maneira correta. É não orar mal, não pedir mal, mas é pedir de maneira correta. E quem começa a orar 3 minutos, aprende a se deliciar na presença de Deus, vai querer orar 5 minutos, vai para o tempo, depois ele vai gostando tanto, ele fica 10 minutos, aí quando ele chega, ele viaja, o homem e a mulher, aí vão para o hotel, ele entra para o hotel, primeira coisa, ele faz oração, ele lê a Bíblia, depois que ele vai tomar banho, fazer alguma coisa, vai para a sala de ginástica, ele fica mais 20 minutos, e daí algum tempo, não sei quanto tempo, a pessoa é capaz de gastar 1 hora de oração, e entender o que Deus quer fazer na nossa vida através da oração.
Irmãos, e Tiago nos ensina, portanto, aqui duas atitudes muito interessantes. Que lendo a Bíblia eu pude descobrir isso. A primeira atitude é de oração, é a oração para cima. É oração para Deus. Não é para mim, para dentro, para baixo, mas é para cima. É orar para Deus, é ter intimidade com Deus. Porque o versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É o estado, é uma decisão, é priorizar Deus, Jesus, o Espírito Santo na minha própria vida. E a segunda forma, segunda atitude, é para fora. Versículo número 7 diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É para fora. É para fora. Ele não tem ascendência, ele não tem direito, ele não tem legado na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, eu quero rapidamente ressaltar aqui, nesses versículos, quando Tiago elaborou aqui, de uma certa forma, esse movimento para cima, nessas três dimensões da oração, para desenvolver uma vida cristã de oração sólida e nos ajudar a resistir o diabo com êxito. Em primeiro lugar, então, o versículo 7, eu fiz menção, diz que nós temos que ser, precisamos ser submissos a Deus. Nós temos que ser, submeter todas as coisas a Deus. Deus tem que ser o centro da minha e da sua vida. Então, eu não posso girar a minha vida em torno de mim, mas em torno de Deus. Como que eu faço com as minhas coisas? Quando eu faço do mesmo jeito. A sua profissão, o seu trabalho, suas viagens, mesmo. A vida de oração interfere no seu trabalho, não interfere no seu dia a dia. Mas você é uma pessoa submissa a Deus. O privilégio da oração, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Requer de nós, então, esse fato, essa verdade, esse compromisso. Precisamos nos submeter a Deus, versículo 7. Porque o que acontece hoje, irmãos? Nós somos criados, nós somos forjados na rebeldia. Você já percebeu como que é a criança quando ela nasce? E como nossos filhos vão crescendo? E a nossa atitude, às vezes, quando alguém fala com a gente, qual a sua reação quando você é confrontado? Você já percebeu? Quando você é confrontado, você não fala assim: oh, meu amado, minha amada, obrigado que você me confrontou. Ai, como você é uma bênção na vida. Você faz isso? Você fala: o que é isso? Estou sendo confrontado. Há um espírito de rebeldia dentro de nós. Então a rebeldia, ela traz limitação na nossa vida com relação a Deus. É como uma criança. A criança que não respeita o pai, a mãe terreno, o filho seu, só fica quando você fala para o bem dele, não te respeita. Se ele não te respeitar, o pai natural, ele vai respeitar o pai celestial? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Filho de pai ateu, vai ser um ateu ao quadrado. Porque é isso que ele aprendeu. Mesmo quando você ensina o certo na vida cristã, você pode ter muita surpresa na sua vida. Quanto mais quando você não ensina, a Bíblia não é realidade na sua casa. Então aqui está o primeiro aspecto. Nós temos, irmãos, que mudar isso. Nós temos que deixar a atitude mais forte em nós. Precisa ser confiança em Deus. Tem que ser a obediência a Deus. Tem que ser a dependência em Deus. Tem que ser a confiança em Deus. É isso que tem que existir no nosso coração. É isso, ser submisso a Deus. Eu sei, embora que tudo esteja aqui, desmantela do lado de lá, desmantela do lado de cá, você está com medo de olhar para trás, você está olhando para frente, mas você persiste, sabendo o seguinte, que há um pai que cuida de você. E quando você fala com ele, ele responde. E você ora com convicção, porque você é uma pessoa, submetida a Deus. Deus te conhece, Ele te ama. Ele sabe quem você é. Ele não é apenas um Deus conveniente para você. Quando você precisa de amor, quando você precisa de milagre, quando você precisa de cura, quando você precisa de alguma coisa, você corre nele. Como nós agimos como ser humano. Quem já na sua família, já tem tido a experiência
né? Você serve para dar, mas quando você fala, quando você coloca parâmetros, não serve. E infelizmente, no mundo espiritual é a mesma verdade, porque falta submissão. Então nós temos que mudar isso. Nós precisamos, que o Tiago está nos ensinando o seguinte, que nós precisamos agora colocar no lugar da nossa rebeldia, porque agora somos submissos a Deus, obediência. Colocar a Deus no lugar agora, comprometimento. Se não estivermos, irmãos, dispostos a obedecer, então, incondicionalmente, Deus, ainda não estamos preparados para uma vida cristã madura e respostas corretas das nossas orações. Amém? Vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 3. Vira um pouquinho a sua Bíblia, apenas umas páginas. Primeira epístola de João, capítulo 2. Não é o evangelho lá atrás, é na frente, viu? É as epístolas de João, 1, 2 e 3 de João. Versículo 3, capítulo 2. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aqui está a submissão. Aqui está a minha dependência de Deus. Aqui eu começo, na verdade, a alinhar o meu coração à vontade de Deus. E no capítulo 5, vai lá para o capítulo 5 agora comigo, versículo 3. Algumas 3 páginas. Você vai no capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Leia comigo. Que guardemos o quê? Os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus, irmãos? O mandamento de Deus é fazer a vontade dEle. O mandamento de Deus nós cumprimos a lei de Cristo. É fazermos a palavra de Deus ser aplicada na nossa vida. E Ele está dizendo o seguinte, veja só, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E agora Ele encerra dizendo o seguinte, ora, lê comigo, ora, vamos lá? Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos. Então viver a vida cristã não é algo difícil, complicado, fazer oração, experimentar a plenitude de Deus, ser cheio do Espírito Santo, servir a Deus, ser um guerreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um povo forte, um povo que no que faz, Deus está no centro e Ele vai nos dirigindo, porque não é penoso. Pelo contrário, é prazeroso, é maravilhoso, é gostoso fazer a vontade de Deus. Você quer dizer? Diga amém, meu irmão. Mas em segundo lugar, irmãos e irmãs, olha o versículo 8. Se precisamos nos submeter a Deus, precisamos agora nos achegar a Deus. Olha o versículo 8. Nós vamos nos aproximar a Deus. Versículo 8 diz, de Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, como que eu vou me aproximar, irmãos de Deus? Se a primeira lição eu ser submisso a Deus, a segunda lição nesse texto, a segunda lição é eu me aproximar de Deus. Isso acontece de que jeito? Pela oração. Por que pela oração? Por quê? Por que a oração é tão importante assim? É que a nossa vida pessoal de oração, irmãos, é o principal barômetro. Sabe o que é barômetro? Barômetro é aquilo que mede a altura das montanhas. Então é um barômetro para medir o nosso relacionamento com Deus. Porque, irmãos, Deus, Ele vai falar conosco, mas não damos tempo para Ele não tem tempo para Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? É domingo aqui? Maravilhoso, melhor que você está aqui do que se você estivesse jantando agora em algum lugar. Ou em algum bar, ou não sei aonde. Ou discutindo com um parente seu lá na casa. Quando confusão acontece domingo, quando ninguém trabalha, a família se reúne, às vezes só sai confusão e briga. Eles bebem um monte de coisa, falam besteira, e família nem se vê depois deu uma confusão para acertar. Maravilhoso estar aqui, irmãos. Mas sabe, queridos, Deus quer desenvolver no nosso dia a dia essa intimidade, sabe? Esse relacionamento gostoso. A intimidade com Deus na oração é um dos alvos primários da vida cristã, eu quero dizer para você. Isso é primário. E somente na intimidade com Deus, olhando para esse texto, quando ele diz, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Veja só esse relacionamento um para com o outro, é que nós vamos ouvir a voz de Deus. Quando é que você ouviu a voz de Deus a última vez? Que Deus falou com você. E você não teve dúvidas.
Talvez alguns ouviram ontem, antes de ontem, semana passada. Outros, faz uns 6 meses, outros nunca ouviram. Você não ora. Você não ora. Se eu não orar, eu não vou ouvir. Irmãos, é hora de Deus falar com a gente. É hora de nós conhecermos o coração de Deus. É hora de nós conhecermos a sua vontade. Vocês estudaram na nossa semana passada, Jeremias, não foi? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando é que você vai achar Deus? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Se não tiver, irmãos, essa intimidade, é isso que Tiago está dizendo aqui. Nós temos que nos achegar a Deus, deixar Deus dentro de nós. Ele vai responder a nossa oração e nós vamos começar a experimentar o que nós nunca experimentamos, irmãos. Nós vamos começar a ver o que nós nunca vimos. Vamos começar a sentir o que nós nunca sentimos, por causa desse avivamento de busca de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a chave da vida cristã, quando eu olho para esse texto aqui, é reconhecer que Deus se revela na nossa vida somente quando nós estivermos prontos, dispostos para fazer o quê? Para entregar tudo o que somos, tudo o que temos, a nossa essência nas mãos dele. Ele vai fazer coisa tremenda na nossa vida. E é isso que eu quero. O versículo 8 fala o seguinte, depois que chegai-vos a Deus, chegará a vós, e diz, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o versículo 10, porque o versículo 10 é o terceiro aspecto. Humilhai-vos, lê comigo, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, o que é isso? Nós precisamos de buscar a santidade. Irmãos, se eu não entender quem Deus é, o poder dEle, a graciosidade dEle, que Deus é eterno, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele é imensurável. Deus é imutável, Ele é grandioso. Se eu não me depender, se eu não me jogar nele, depender dEle, se não houver santidade na minha própria vida, eu não estou, na verdade, no movimento para cima. Isso requer limpar as mãos e purificar o nosso coração. É isso que Tiago está nos ensinando. Então, humilhar, irmãos, é purificar as mãos e também nós temos que ter nosso coração transformado. É isso aí. Precisamos limpar as mãos, nós precisamos de purificar o nosso coração. Limpar as mãos, irmãos, refere-se àquilo que nós fazemos. O que nós fazemos? Com a mão que a gente faz as coisas. Você trabalha com a mão, o seu dia a dia, etc. Você tem que fazer isso para a glória de Deus. Mão limpa. E quando algum pensamento esquisito começar a vir, sabe por quê? Porque esse safado chamado diabo, que está no versículo 7 aqui, ele diz que ele pode vir, é para resistir. Isso acontece, irmãos, ele ataca a cabeça da gente. Então você não pode deixar descer para o coração. Então é mão, coração. Então vamos purificar as mãos e o coração. Quando chegar na sua cabeça, você tem que fazer o que o Tiago diz aqui, olha. Você tem que dizer o seguinte, eu resisto isso, porque isso é do diabo. Esse pensamento é do diabo. Essa proposta é do diabo. Resisto você, Satanás e seus amigos, e você tira da sua mente. Tira da sua mente, não deixa descer para o seu coração. Então, irmãos, presta bem, presta atenção. É o que fazemos. E purificar o coração envolve mente, sentimento. E não acredita muito no seu sentimento. Ele pode ser esse estudo do coaching lá no inferno para derrubar você. É hora do cristão. Aí esse cristão, ele tem alegria na oração. Esse cristão, ele tem prazer na bênção da oração. Aí ele tem um discernimento. E ele então repreende. Isso chama-se santidade. A minha vida é dirigida, é guiada por Deus. A nossa vida tem que ser guiada e dirigida por Deus. Não é isso? Então a santidade, ela inclui as duas coisas, atitudes e ações na nossa vida. Por isso que diz, precisamos buscar a santidade. Mãos limpas e coração purificado. Então uma vida, meu irmão, minha irmã, espiritual, poderosa, de comunhão com Deus,
exige isso. Exige mão limpa. E você vai dizer para o inimigo, fora, mão limpa e coração purificado. Foi o que Davi fez. Qual foi a oração de Davi? Davi pisou na bola, se encantou, veio na cabeça, ele não repreendeu, veio para o coração, virou um ato na vida dele, trouxe grande sofrimento na vida de Davi. Mas ele era um homem de Deus, ele chorou, ele se quebrantou, se arrependeu, pagou o preço. Ele disse o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que ele pediu. E Deus disse: este é um homem segundo o meu coração. E eu quero encerrar dizendo, irmãos, que a Bíblia nos ensina limpeza em 4 áreas. Primeira, essa que nós estamos falando aqui, a limpeza das nossas, primeira dos nossos lábios. Lábios limpos. Isaías, ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele se confessou, o anjo veio com uma tenaz, uma brasa viva, tocou na boca dele, lábios purificados. Segundo, irmãos, é a limpeza das mãos. O que é limpo de mãos envolve o coração, e puro de coração, não é isso? Que não pende a falsidade, nem jura dolosamente, este obterá de Deus o quê? A sua bênção. Terceiro lugar, limpeza dos lábios, limpeza das mãos, limpeza do coração. Conservei puro o meu coração. O salmista, no Salmo 73, no meio de toda a confusão, ele fala: Senhor, eu conservei puro o meu coração, e agora? Jó: Senhor, eu fiz tudo que o Senhor pediu, fui um homem bom, e agora? Abacuque: e agora, Senhor? Etc. Coração puro. Deus trouxe, irmãos, a vitória para todos eles, por causa do coração puro. E em último lugar, que está aqui no texto de Tiago 4,8, pureza do coração inclui alma, mente, coração, o nosso existência, o nosso ser, a limpeza do nosso coração. Irmãos e irmãs, Deus quer continuar operando coisas grandes na nossa vida. Precisamos redescobrir, irmãos, o poder da oração na nossa vida e viver nessa nova dimensão. Porque quando Jesus, presta atenção, quando Jesus foi para aquela cruz, meu irmão, minha irmã, e ali ele fez a expiação, tomou o seu lugar e o meu lugar. E quando ele ressuscitou no meio dos mortos, ele nos capacitou com a sua graça para vivermos uma vida com essa autoridade. Por isso a importância, a beleza, a bênção da oração na nossa vida. Deus quer te levantar como um grande guerreiro, uma grande guerreira, uma pessoa extraordinária nas mãos dele. Fique nisso, diga amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero fazer a sua oração e vou fazer um convite para você. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos inspira, nos direciona, e que o Senhor possa completar agora o ensino dela na nossa vida nessa semana. E leva esse povo, Pai, em vitória. Leva em vitória com a tua palavra. Em nome de Jesus.